Boa noite a todos. Enquanto a gente vai arrumando aqui, acertar os detalhes, eu peço que vocês desde já se coloquem no texto de Mateus capítulo 7, que vai ser o texto de hoje. Mateus capítulo 7, nós estaremos fazendo a leitura do versículo 15 em diante. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 15 até o versículo 23. Eu acredito que vai ser importante para compreendermos o texto, mais uma vez vocês fazerem a leitura conosco. Então eu peço que aqueles que forem encontrando de fato leiam o texto bíblico, para que assim nós possamos meditar juntos. O texto diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? O texto diz: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. E aqui nós estaremos fazendo a leitura do texto em que nós especificamente estaremos utilizando hoje. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. O texto bíblico em questão é um texto muitíssimo conhecido e eu quero que nós possamos meditar nele esta noite, para que possamos ter uma compreensão sobre a profundidade dele para as nossas vidas. Antes de nós meditarmos esse texto, eu quero fazer uma leitura de algo que eu acho muito interessante nós tratarmos aqui esta noite. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre Isaac Watts. Isaac Watts é conhecido como o pai da hipnose inglesa. Era um pastor, era um e era também um educador, assim como outras coisas. E Isaac Watts, antes de eu prosseguir, talvez você ainda não saiba, ainda não tenha ligado, Isaac Watts foi aquele que compôs Foi na Cruz, que é um dos hinos mais famosos que existem na história cristã. Isaac Watts escreveu algo que eu achei muito interessante para ler aqui para vocês esta noite. Ele conta a história sobre dois servos do Senhor. Ele fala sobre John Flavel, que era um pastor presbiteriano, sobre uma experiência espiritual que ele teve diante da presença do Senhor. Ele diz assim: os pensamentos de Flavel começaram a elevar-se cada vez mais altos, como as águas na visão de Ezequiel, até que se tornaram como uma inundação. Ele prossegue e diz: tal era a disposição da sua mente, tal o gosto das alegrias celestiais e tal a certeza da ação no reino dos céus, que ele perdeu totalmente a sensação de que estava neste mundo. Ele prossegue e diz: bem como sem qualquer outra preocupação, durante horas ficou sem saber onde estava, como alguém que acorda de um sono profundo. Ele diz: a alegria do Senhor inundou o seu coração de tal forma que durante muitos anos ele chamou aquele dia de um dia do céu sobre a terra. Essa foi a descrição de John Flavel, depois dessa experiência espiritual que ele teve diante do Senhor. Ele prossegue e nos dá outro relato interessante agora sobre John Howey, que foi outro pastor puritano. Ele diz que quando John Howey morreu, encontraram escrito dentro de uma página de o seguinte:
Ele diz assim: o que eu senti pela misericórdia do meu Deus no dia 22 de outubro de 1704 ultrapassa meu poder de descrição. Naquele dia experimentei um agradabilíssimo poder que derreteu o meu coração, com lágrimas jorrando dos olhos e alegria por Deus ter derramado o seu amor no coração dos homens, especialmente porque o meu próprio coração é dado desta forma. Eu achei muito interessante que nós, ao iniciarmos este sermão desta noite, pudéssemos ler sobre essas duas experiências que esses homens de Deus tiveram com o seu Senhor. Eu acredito que esses dois relatos, assim como muitos relatos que com certeza você já ouviu acerca de homens que viveram uma vida diante de Deus e que tiveram uma experiência profunda com Deus, eu acredito que esses dois relatos são muitíssimo interessantes porque eles contrastam de uma forma muito profunda aquilo que o texto bíblico coloca aqui, sobre o tipo de pessoas que estavam diante de Jesus e estavam o tempo todo dizendo que Jesus era Senhor. Esses homens que viveram diante de Deus, viviam um relacionamento de acordo com a palavra de Deus. Eles viviam um relacionamento com Deus que era fundamentado em sua palavra. Tanto é que eles não criaram uma nova igreja por terem esse tipo de experiência. Eles apenas descreveram como tendo sido algo maravilhoso para as suas vidas. E, de fato, essa história contrasta muito com aquilo que o texto bíblico nos coloca. Porque o texto bíblico em si, que nós acabamos de ler, fala sobre um relacionamento que o homem busca com Deus, mas é um relacionamento superficial. E eu queria justamente falar com vocês essa noite sobre esse tipo de relacionamento que as pessoas muitas vezes têm buscado diante de Deus. Eu queria destacar aqui um primeiro ponto com vocês. Esse texto fala sobre uma profissão de fé superficial. Jesus Cristo proíbe de forma veemente uma profissão de fé superficial. E a razão dele proibir esse tipo de comportamento daqueles que estão lhe seguindo é pelo seguinte fato: uma profissão de fé superficial não garante salvação. A quem possui uma profissão de fé puramente religiosa. Aqui nós temos diante de nós Jesus Cristo dizendo assim, ele fala sobre várias coisas, a partir do texto bíblico que nós acabamos de ler, e depois ele afunila a coisa, a partir do verso 21, e ele vai utilizar o termo Senhor. Ele diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele utiliza essa palavra aqui, não como uma forma cortês, ele não está se referindo a isso. Nós temos essa forma cortês de falar, nós chamamos aqueles que nós respeitamos de Senhor, mas não é isso que Jesus Cristo está colocando aqui, não é essa a ideia. Ele está se referindo àquelas pessoas que o chamam de Senhor como supremo poder, como aquele que de fato é Deus. E com isso ele nos mostra que existem pessoas no meio cristão que expressam muito bem a sua religiosidade, reconhecem a supremacia de Cristo, reconhecem a supremacia da divindade de Cristo de uma forma grandiosa, reconhecem a sua autoridade, reconhecem a sua grandeza e o seu poder. Ele diz que as pessoas fazem isso como um aspecto religioso, mas não passa disso, é apenas um ato religioso. Essas palavras expressam isso, elas reconhecem a Cristo como sendo aquele que possui autoridade, mas ele diz que não passa disso. Além disso, esse tipo de pessoa que Jesus está descrevendo aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele fala sobre pessoas que vivem uma religiosidade diariamente. Eles têm o cristianismo como uma religião verdadeira, ou talvez como a única religião verdadeira. Eles adotam para si um credo verdadeiro,
Eles têm a Bíblia como regra de fé e prática. Eles procuram praticar a religiosidade em seu viver diário. É isso que Jesus Cristo se refere nesse texto. E além disso, a palavra Senhor, Senhor, duas vezes como uma forma duplicada, reflete que essas pessoas são pessoas que demonstram ter um relacionamento íntimo com Deus. É isso que significa dizer Senhor, Senhor, neste contexto. Primeiramente, Senhor, a pessoa não está falando diante de Cristo de uma forma cortês. Ela está falando que ela o reconhece em sua suprema grandeza e autoridade. A duplicação se refere que essas pessoas arrogam para si um relacionamento profundo com Cristo. Elas dizem que elas têm intimidade com Cristo. Elas demonstram isso em um discurso, mas Jesus diz que esse discurso é puramente falso. Um coração religioso não é um coração verdadeiramente quebrantado pelo Evangelho. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Não é um coração verdadeiramente tocado pelo Evangelho e que renunciou os seus pecados. É isso que Jesus Cristo está colocando quando ele vai tecendo o texto e argumentando, falando sobre esse tipo de pessoa. Eu tenho dito que a religiosidade humana é a maior tentativa de enganar Deus. A maior tentativa de enganar Deus que existe na face da terra. Como o ser humano não consegue agradá-lo, o ser humano usa a religiosidade como máscara. É isso que a gente vê. Mas quando Jesus Cristo descreve isso, ele vai deixar muito claro que ele não está buscando pessoas para frequentarem um templo apenas. Definitivamente não é isso que Jesus Cristo está buscando. Ele não está atrás de você para que você frequente um templo, dominicalmente falando, ou para que você o busque quando você está com medo. Jesus Cristo ataca de forma veemente esse tipo de comportamento. Deus não está em busca de religiosos. A gente vai perceber isso quando Jesus Cristo diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que reconhece a minha grandeza, e aquele que diz que tem intimidade comigo, nem sempre essa pessoa desfruta de um relacionamento profundo. E eu fiquei pensando sobre isso quando Jesus Cristo diz esse tipo de coisa. Os judeus da época de Jesus faziam melhor do que nós a religião funcionar. Eles eram religiosos ao extremo. É isso que a gente percebe em leituras históricas e também percebe nos próprios evangelhos. Na pessoa do próprio Paulo, quando Paulo fala sobre a forma como ele vivia o judaísmo. E eu digo para vocês que Jesus não busca nem aprova pessoas que estão satisfeitas com as suas religiões. Jesus não está em busca de religiosos. Ele busca pessoas que de fato estejam com o coração quebrantado diante dele. Ele busca pessoas que, assim como os apóstolos, estavam dispostas a obedecê-lo até a morte. E foi exatamente isso que aconteceu com eles. É o que nós sabemos. Outro destaque que nós fazemos sobre essa declaração de Jesus, apenas sobre essa declaração, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. A gente vai entender, também nos diz, que uma profissão de fé superficial não garante salvação a ninguém que seja um cristão superficial. E eu acredito que este é um grupo semelhante ao grupo dos religiosos. A diferença é, o religioso consegue praticar religião o tempo todo. Ele coloca essa religião em prática, ele observa os aspectos da religião, mas não é um verdadeiro convertido. Ele reconhece a Bíblia como autoridade sobre a sua vida, ele reconhece que Cristo é Senhor, que só existe um Deus, e ele ora também.
Mas Jesus Cristo também fala sobre pessoas que têm uma fé superficial. Aqui nós precisamos entender que essa palavra também nos faz acreditar que é provável que ele estivesse se referindo a pessoas assim. E conforme eu falei para vocês, este é um grupo semelhante aos religiosos. Este confessa que crê também em Jesus. Ele crê em Deus, ele acredita na Bíblia também. Mas ele vive como um pagão sem religião, ele pouco se envolve com a sua comunidade cristã. E muitas vezes só consegue se envolver em situações especiais. Porém, na hora de firmar um compromisso com Deus, ele foge das exigências que o Evangelho tem para a sua vida. Esses indivíduos são aqueles que, quando estão aflitos, sempre estão chamando por Deus. Eles dizem Senhor, ou meu Deus, meu Jesus. A gente tem visto esse tipo de gente. Todavia, essas pessoas verdadeiramente nunca entregaram as suas vidas a Cristo. E quando os problemas passam, essas pessoas viram as costas para Cristo. Essas pessoas são aquelas que dizem, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé no meu coração. Eu não sei se você já esteve diante de alguém aqui, mas apesar dessas pessoas dizerem isso, vivem uma vida libertina em seus pecados. Eles vivem na idolatria, eles vivem na prostituição, sem nunca terem um relacionamento verdadeiro com Cristo. Mas elas estão o tempo todo, reconhecem Cristo como Deus, reconhecem ou até se arrogam, discursam que têm um relacionamento com Deus, mas não os têm. E o que mais me incomoda é que dentro desse grupo estão aqueles que vivem na igreja. Jovens que vivem na igreja, adultos que vivem na igreja, que claramente têm tido uma fé puramente superficial. Não conseguem crescer no Evangelho. Você vai ver a vida delas hoje, ou neste ano, e no próximo ano vai ser do mesmo jeito. E no próximo ano vai ser do mesmo jeito. E às vezes eu costumo dizer que existem pessoas que têm uma glória como crentes. É a de dizer, eu nasci no Evangelho. Eu nasci na igreja. O meu avô era da igreja. A minha avó era da igreja, o meu pai era da igreja, mas você não vê nenhum tipo de mudança em sua vida. Essas são pessoas que têm uma fé puramente superficial, que não têm uma linguagem sadia, elas têm as piores amizades possíveis, sua linguagem é mundana, suas amizades são mundanas, você não vê nada de diferente na vida dessas pessoas. Ser cristão, segundo aquilo que Jesus Cristo coloca aqui, envolve algo mais. Esse algo mais é esmerar-se por fazer a vontade de Deus. Você talvez se ache que é um cristão aí só porque mudou um pouquinho. Existem pessoas que já mudaram muito e nem por isso são cristãs. Todas as vezes que eu falo sobre mudança, inclusive sobre deixar vícios, eu lembro do meu pai, quando eu era criança. O meu pai adoeceu, ele ficou gravemente doente e ele decidiu ir para São Luís, do Maranhão. E lá ele fez alguns exames e foi constatado que o problema dele era o tabagismo. O meu pai decidiu que ao retornar para casa ele nunca mais fumaria um cigarro. Isso faz quase 30 anos. E o meu pai nunca mais fumou. É possível mudar algum aspecto, inclusive deixar vícios, sem ser um verdadeiro cristão. Tem muita gente que fez um pequeno esforço e conseguiu mudar alguma coisa e acha que é crente. Mas, na verdade, nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Jesus Cristo diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Uma profissão de fé superficial não salva. Se a tua confissão cristã é superficial, ela simplesmente não vale nada para Deus. Suas poucas obras de justiça não poderão livrá-lo
no dia do juízo. É isso que Jesus Cristo ensina o tempo todo. Embora muita gente selecione alguma coisa do Evangelho e tem pregado um Cristo que não é o Cristo bíblico. As pessoas têm falado sobre um Jesus paz e amor que aceita tudo. Mas Jesus está dizendo aqui, nem todo aquele que me reconhece como Deus, que professa ter um relacionamento de intimidade comigo, nem todos esses, de fato, são salvos. Ou estarão comigo em glória. As igrejas estão cheias de pessoas que não possuem um comportamento cristão, porque acham que Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, e por isso elas serão salvas. Porque Deus aceita todo mundo. E aí o autor de Hebreus, que sabia muito bem do Deus que ele conhecia, ele diz assim, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que ele está dizendo. O autor de Hebreus que entendia o sentido verdadeiro do Evangelho, que não deturpava o Cristo bíblico. E aqui eu quero considerar outro fato com vocês, que nós encontramos no versículo 22 e o versículo 23. E nós destacamos que uma profissão de fé superficial não garante salvação a ninguém, mesmo que tenha uma vida milagreira. Você deve ter acompanhado no texto. A Bíblia fala sobre pessoas que iriam expulsar demônios, é isso que Jesus Cristo diz nesses versos, que fariam milagres, fariam grandes coisas em nome de Cristo. Isso é algo extremamente profundo, eu diria para vocês. Notem comigo algumas implicações dessa afirmativa. Para os ouvintes de Jesus, parecia inconcebível que um milagreiro não fosse cheio do poder de Deus. Nós percebemos isso nos próprios evangelhos, quando Jesus Cristo está pregando. As pessoas ficam espantadas e elas acreditam que ali, de fato, há um profeta de Deus. Para eles era inconcebível alguém que estivesse fazendo um milagre que não fosse, de fato, um verdadeiro servo de Deus. Parece que essa declaração espanta as pessoas. Só os escribas e fariseus que tinham uma concepção talvez diferente, mas num sentido geral, todos acreditavam cegamente que um fazedor de milagres vinha de Deus. E aí Jesus Cristo diz assim, naquele dia, significa o juízo de Deus, o dia do juízo de Deus. No Novo Testamento, essa palavra se refere a isso. E no Novo Testamento, a palavra está se referindo quando ela diz aqueles que profetizaram, está se referindo a alguém que transmite uma mensagem da parte de Deus. Não necessariamente alguém que previu alguma coisa no futuro. Não é essa a ideia. Jesus Cristo não está falando sobre aqueles que profetizam inicialmente. No contexto do Novo Testamento, quem proferia uma palavra da parte de Deus, até mesmo uma interpretação de algo do Antigo Testamento, poderia ser considerado aí nesse contexto de um profeta. Neste sentido aqui, não se trata de alguém que opera com poderes demoníacos. Não é isso que Jesus Cristo está colocando aqui. É alguém que diz que tem uma mensagem de Deus, parece ser de Deus, e isso intriga muito. Inclusive, a minha mente, essa afirmativa provavelmente causou espanto naquelas pessoas, assim como causa na minha hoje. E eu queria que você considerasse a seguinte questão. Sabe aquele pregador cheio do poder? Jesus Cristo está dizendo que isso não é um pré-requisito para entrar no céu, no reino de Deus. Jesus Cristo está dizendo isso aqui. Mesmo que ele pregue em nome de Deus, às vezes até com uma teologia sadia, ele está dizendo que isso não é pré-requisito. Unção não é a forma como você fala, ou como você canta, como você se expressa com as pessoas, como você grita. Isso não é unção.
mas a forma que você vive diante de Deus. Jesus Cristo aqui está falando sobre pessoas que decidiram viver uma vida santa, e não aqueles que têm um comportamento que só aparenta ser alguma coisa. Jesus veio morrer para santificar a sua igreja, ele morreu também pela santidade da sua igreja. O seu sangue foi derramado para santificar um povo que ele irá apresentar a Deus Pai nos últimos dias. Ele morreu para que nós fôssemos purificados de nossos pecados. Jesus não quer dizer que o que Jesus na verdade está dizendo aqui é que nenhum argumento naquele dia será válido. Até mesmo os melhores dos argumentos, a melhor de todas as justificativas, aquele cara que disse, não, Senhor, eu fui um cristão poderoso. Jesus Cristo está dizendo que naquele dia nada será, ou nada servirá como justificativa. Até mesmo o maior argumento de todos, eu fiz milagres em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Ele está dizendo que naquele dia nada servirá como justificativa. Agora, imagine o seu argumento. E aqui eu cito aqueles que têm vivido uma vida puramente religiosa. Eles praticam o cristianismo, como Jesus Cristo disse. Eles o reconhecem como Senhor, eles oram. Eles oram. O tempo todo eles estão falando de Deus. Imagine se aquele que fez milagre, imagine se aquele que profetizou, não passará, imagine a superficialidade, imagine a religiosidade. Não existe argumento. Jesus está dizendo que nada que você disser naquele dia poderá livrá-lo do dia do juízo. Jesus Cristo diz assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse Jesus Cristo parece não ser aquele que as pessoas têm pregado por aí. Ele diz, eu lhes direi abertamente, em alto e bom som, a oportunidade foi dada. Eu morri pelos pecados de vocês. Eu dei tempo para que vocês pudessem viver um cristianismo santo. E não um cristianismo religioso ou puramente superficial. E ele vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Notem só, é isso que ele está dizendo. E por último, a gente olha para o texto vai dizer que o único fator para você passar naquele dia é fazer a vontade de Deus. Uma profissão de fé superficial não garante a salvação de ninguém. Apenas o fazer a vontade de Deus é que de fato garante. O que Jesus Cristo está querendo dizer com isso? Qual é a vontade de Deus que Jesus Cristo está dizendo aqui? E eu gostaria que você depois fizesse uma leitura a partir do capítulo 5, de Mateus capítulo 5 até este momento aqui. Que na verdade este texto ele faz parte do Sermão do Monte. Então não necessita, ou nós não necessitamos ir muito longe para sabermos qual a vontade de Deus que Jesus Cristo se refere aqui. Notem que ele começa desde o capítulo 5 lá, que é o que eu quero considerar como a vontade de Deus que Jesus está colocando. Ele começa no capítulo 5, falando sobre a vontade de Deus para a vida do ser humano. E de início, o que Jesus Cristo diz lá? Ele fala sobre algo que é muito almejado pelos seres humanos, a felicidade. Ele diz, bem-aventurado ou felizes. É isso que você vê lá. E declara que a felicidade humana depende única e exclusivamente da vontade de Deus, de viver diante de Deus. Apesar dele dizer isso lá,
muita gente não tem buscado isso. Muita gente, o tempo todo, tem procurado a felicidade em várias coisas. E não em Deus. Ele diz lá, bem-aventurado ou felizes. Ele repete várias vezes a expressão felizes, felizes, felizes. E o que ele está querendo dizer lá é que a vontade de Deus é que você seja feliz. Mas para que você seja feliz, você tem que entender que a sua felicidade está em Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. O homem o tempo todo tem buscado ser feliz e muita gente tem feito muitas desgraças, atrocidades por causa da felicidade. E uma delas, a principal, é que o tempo todo nós estamos buscando a felicidade em alguém, em outro ser humano. E Jesus Cristo diz que a nossa felicidade depende de Deus. Depois disso, Jesus Cristo declara que os seus seguidores devem ser o sal da terra. E no contexto que ele escreve lá, o sal era extremamente importante, era extremamente estimado. Ele possuía, assim como hoje, a utilidade de dar sabor e conservar. Então, a vontade de Deus é quando eu dou sabor a esse mundo, é quando eu conservo esse mundo também. Eu tenho dito que a única razão pela qual Deus ainda não destruiu esse mundo é justamente por causa do povo que ele ainda tem aqui. A sua igreja. E aqueles que ainda irão fazer parte da sua igreja. Jesus Cristo diz também que os seus discípulos deveriam ser a luz do mundo. Em outras palavras, Jesus queria dizer que através de suas atitudes, os seus discípulos se destacariam em meio a esse mundo de trevas. Isso é fazer a vontade de Deus. Que Jesus está dizendo lá no capítulo 7, que quem vai passar naquele dia é aquele que faz a vontade do Pai. Enquanto o mundo age em trevas, refletindo a vontade de Satanás, seus discípulos deveriam brilhar. É isso que Jesus diz, com as suas obras de justiça, fazendo o mundo glorificar a Deus Pai. Isso é fazer a vontade de Deus. Jesus ainda fala que veio cumprir a lei. E fala nesse contexto que quem ensinar a observar as leis divinas será considerado grande no reino de Deus. O que Jesus Cristo está dizendo então? Que fazer a vontade do Pai é observar ou ensinar a observância das leis de Deus. Em seguida, Jesus Cristo fala sobre o homicídio, ele condena o homicídio. Além de condenar o homicídio, Jesus condena o adultério e diz que além de ser pecado, o pecado começa no pensamento, que é impuro. Então o pecado começa com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Quando você se afasta disso, você também está fazendo a vontade de Deus. Jesus condena juramentos em seguida. Condena a vingança. Então, quando você é uma pessoa verdadeira, quando você trilha a verdade, quando você não é uma pessoa vingativa, você está fazendo a vontade de Deus. A vontade que Jesus Cristo diz, mas aquele que faz a vontade de Deus. Jesus Cristo também exalta o amor ao próximo. Ele condena atitudes de exaltação do eu, do ego, e nos ensina a humildade, no sentido de estar sempre disposto a ajudar os outros, no sentido de vivermos uma vida de devoção pessoal, quando ele fala sobre o jejum. Então, isso é fazer a vontade de Deus. Jesus também nos ensina, até chegar no capítulo 7, que o nosso maior tesouro não está aqui. Quando você pensa, o meu maior tesouro não está aqui, mas está no céu, isso também é fazer a vontade de Deus. Porque o seu prazer está em Deus. O seu prazer não está no mundo e naquilo que o mundo pode oferecer a você. Ele também nos adverte sobre os nossos olhos, sobre servir a dois senhores. Ele fala sobre isso, ele fala sobre o cuidado que nós devemos ter com a ansiedade, porque a ansiedade acaba prejudicando a nossa fé.
quando nós observamos isso, nós também estamos vivendo em conformidade à vontade de Deus. Jesus também fala sobre o julgar com hipocrisia. Ele fala sobre a oração. Jesus Cristo fala sobre entrar pela porta estreita. Ele fala sobre os falsos profetas que nós acabamos de ler a partir do versículo 15. Então, quando você foge de tudo isso, que foi advertido ou observa tudo isso, desde o capítulo 7, isso é fazer a vontade de Deus. Fugir de todos os pecados e praticar tudo o que Jesus nos ensinou, principalmente do capítulo 5 até o capítulo 7, ou seja, aquilo que Jesus Cristo destacou no Sermão do Monte, isso é fazer a vontade de Deus. Pense só, avalie aquilo que está diante de nós, que está exposto, diante de nós. Jesus Cristo diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Todos vocês que estão me ouvindo agora, com certeza acreditam que a Bíblia é a regra de fé e prática do crente. Todos vocês que estão me ouvindo agora acreditam que Cristo de fato é o Salvador do mundo. Isso significa dizer que vocês se encaixam nesse texto, pelo menos em parte. Mas eu gostaria que vocês não se encaixassem ou sejam classificados conforme esse texto como aquilo que nós destacamos primeiro, apenas como religiosos, que praticam o cristianismo o tempo todo no sentido de ler a Bíblia, ou às vezes até orar. Se envolver na igreja, se de fato você não estiver envolvido com Deus. É possível ser religioso assim. Existem várias religiões que as pessoas praticam de uma forma, eu diria que perfeita. Porque acreditam naquilo. Nós temos várias pessoas que não entrarão no reino de Deus por causa disso. Porque apesar de viverem uma vida esmerada em praticar o cristianismo, nunca conheceram verdadeiramente a Cristo. E existem aqueles que estão o tempo todo brincando, porque possuem apenas uma profissão de fé superficial. Eles reconhecem que Cristo é Deus. Eles reconhecem que Cristo é Deus. Eles acreditam naquilo. Eles até repetem orações, até demonstram que têm um relacionamento com Deus, como os religiosos. Mas eles nunca se devotaram verdadeiramente a Deus. E esse texto também abrange essas pessoas. Nós sabemos que o nosso século, na verdade desde o século passado, surgiram muitos milagreiros por aí. E Jesus Cristo diz que isso não é sinal de que o cara serve a Deus. Tem gente que acredita que só pelo fato do cara ter dito alguma coisa que aconteceu, ou ter expulsado algum demônio, ou que a pessoa tenha curado alguém, essa pessoa seja salva. Ali tenha um grandioso poder de Deus atuando. E Jesus Cristo diz que no final dos tempos, esses indivíduos poderiam ser reprovados, porque o padrão para tudo aquilo que nós vivemos como igreja é nos livrarmos a cada dia das nossas impurezas, das nossas imperfeições. Jesus Cristo diz que essas pessoas não entrariam no reino de Deus porque elas viveram, apesar de terem feito tudo isso, viveram uma vida de pecado. E com isso ele está dizendo que nem o argumento maior de todos será capaz de nos livrar. Na verdade, a única coisa que pode livrar você da condenação eterna do inferno, assim como a minha pessoa também, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque de fato, foi Ele que morreu por nós. A religião tem esse poder de dizer eu posso, eu tenho a capacidade de fazer. Mas quando nós chegamos diante de Cristo, que nós somos impactados pela vida de Cristo, nós chegamos à conclusão de que nós não somos nada. E que para fazermos alguma coisa, ou para vivermos em santidade diante de Deus, nós precisamos o tempo todo estarmos diante de Cristo. Nós somos como um aleijado que precisa o tempo todo de alguém a nos guiar.
como uma bengala, ou até mesmo empurrando. Eu chegaria até mais distante. É como se nós fôssemos uma pessoa totalmente impossibilitada de nada, um tetraplégico. E Jesus Cristo é que nos guia. Mas quando você é o religioso, você não vê o cristianismo dessa forma. Você acha que você é aquele que está empurrando a cadeira dos outros. Mas quando você se vê como um miserável, você vai entender que você, na verdade, precisa ser empurrado o tempo todo por Cristo. Você precisa do Espírito Santo para te ajudar a praticar aquilo que Deus quer para a sua vida. Eu quero finalizar hoje dizendo para vocês o seguinte: além de reconhecer o senhorio de Cristo, você tem que fazer a vontade dele. Tem crescido de uma forma demasiada o número de crentes superficiais, que na teologia nós chamamos de nominalistas. São pessoas que se dizem cristãos, mas não são de fato. Para morar no céu, além de você ter um nome de cristão, você necessita fazer a vontade de Deus. Isso precisa de consagração e santidade. Santidade é viver constantemente separando-se do pecado. Os que ficarão de fora, como o texto bíblico nos diz aqui, são os que fazem milagres, mas vivem no pecado. É isso que o texto bíblico nos diz. Os que morarão no céu são os que buscam uma vida santa diante de Deus. E talvez essas pessoas nem vão aparecer tanto como aqueles que fazem milagre, mas viveram a vida diante de Deus. Se você tem dúvida sobre o tipo de crente que você é, se você ficou com dúvida diante de tudo aquilo que você ouviu aqui, você tem dúvida de que você é cristão, e você mora com alguém, pergunte para o seu filho se ele acha que você é crente. Vai lá e pergunte para a criança o que ela acha da tua devoção pessoal com Deus. Se você é marido, pergunte para a sua esposa se ela tem certeza que você é crente, ou vice-versa. Pergunte para os seus amigos o que eles acham de você como um crente. E eles chegarão, eles esclarecerão isso para você. Você está sendo observado o tempo todo. As pessoas sabem se você é apenas um religioso. As pessoas sabem se você é apenas um superficial. Ou apenas aquele que acredita em milagres. As pessoas sabem. E diante disso eu te peço, sob pena de você ir para o inferno, confesse a Deus o tipo de crente que você tem sido até hoje, o tipo de cristão que você tem sido. E se você tem sido apenas um religioso, se você tem sido apenas um crente superficial, ou aquele que é milagreiro, eu digo no sentido não apenas de que faz milagre, mas até daquele que acredita em milagres, como tem muita gente que acredita nisso o tempo todo, mas não vive diante de Deus, peça para Deus esclarecer isso para você. Ainda há oportunidade. Eu tenho dito aqui que quando Deus avisa, Deus ainda quer salvar. Se você está me ouvindo agora, é porque Deus ainda tem algo para você. E Ele está justamente mandando esse recado para você, para que você mude o seu comportamento. E quando eu digo mudar, não é você exatamente. Se renda agora diante dos pés de Cristo, porque Ele é o único capaz de fazer isso. Porque a sua religiosidade não é capaz, a sua superficialidade também não é capaz de fazer isso. Por isso, eu te peço que você, a partir de hoje, persiga o ser cristão verdadeiro, para que Cristo Jesus habite na sua vida e transforme a cada dia o seu coração, para que você viva para o louvor da glória de Deus. E seja como Flavel, que tenha experiência diante de Deus, onde você viva aqui na terra como se você vivesse no céu. Ou como John Howard, ou como outras pessoas, ou principalmente como você mesmo, mas diante da palavra de Deus. Por isso eu quero orar agora por você e pedir que Deus esteja abençoando a sua vida, para que você viva para o louvor da sua glória. Oremos ao Senhor, feche os seus olhos onde você estiver e ore a Deus comigo. Senhor nosso Deus e Pai,
Eu glorifico e exalto o teu santo nome porque a tua palavra está mais uma vez diante de nós. E eu tenho percebido que muita gente tem estado com medo. E depois do medo, retornarão às suas vidas normais. Viverão religiosamente, viverão em superficialidade, viverão acreditando em todos esses pregadores que têm estado por aí enganando as pessoas. Mas muita gente não mudará. Mas eu te peço, Pai, que isso não aconteça com aqueles que neste momento acabam de ouvir a tua palavra. Aquilo que Jesus Cristo disse através deste texto. Transforme o teu povo e faça com que a partir de hoje um relacionamento profundo venha surgir e que o teu Santo Espírito passe a guiar a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo agora ou aqueles que ainda irão nos ouvir em outro momento. Eu glorifico e exalto o teu santo nome porque sei que a tua palavra pode fazer isso essa noite. E por isso eu te peço que haja rendição diante de ti. Neste momento, haja confissão de pecados para que o teu nome seja engrandecido e relacionamentos sejam refeitos entre o nosso Pai do céu e pecadores arrependidos. Mais uma vez, Senhor, eu digo, quando tu avisa, tu ainda quer salvar. Por isso eu te peço que haja salvação esta noite, que haja edificação na vida dos teus servos que são convertidos verdadeiramente. Mas também te peço que haja juízo, porque todas as vezes que a tua palavra é pregada, ela cumpre com o seu propósito. Ela edifica crentes, ela salva incrédulos, mas ela também manda pessoas para o inferno, porque ela atua com justiça, ela condena quando não há arrependimento. E eu te peço que essa tríade aconteça esta noite, para que assim a tua palavra alcance o seu objetivo e glorifique o teu santo nome para todo sempre. Amém.